Olá, sou Fernando Moura, editor da revista 7. Estamos ao vivo, 7 TV, no 7 Expo 2025, parceria revista 7 TV Unesp. Vamos falar agora de um tema que a mim particularmente me apaixona muito. Tenho aqui a Igor Macaúbas, Globoplay, coordenador do GT de OTT da 7. Obrigado, Igor, por estar aqui. E a proposta era, te fiz essa proposta ontem. Você me falou há algum tempo atrás que no Globoplay vocês estavam trabalhando com um sistema de realidade imersiva. Tá? Queria que me conte como é que é isso que você está trabalhando e como que funciona essa ideia de pensar conteúdo para o Apple Vision Pro. Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Muito obrigado aqui pelo convite, né? Prazer enorme estar aqui com você. A gente começou a explorar esse caminho já tem um tempo, né? Quando começou a lançar aqueles óculos de realidade aumentada, acho que a gente fez o primeiro experimento alguns anos atrás num BBB. A gente montou uma traquitana no meio do pátio lá do BBB, perto da piscina. E a gente colocou uma câmera 360 e a gente incorporou uma experiência de vídeo 360 na app do Globoplay, né? Então foi a primeira vez que a gente explorou esse mundo de imersivo, né? Esse mundo de mídia imersiva, de conteúdo imersivo no Globoplay. Foi interessante o experimento, foi muito legal, porque na época nem existia essa traquitana que hoje em dia é tão simples, né? Você coloca uma câmerazinha Insta360 já resolveu esse problema, né? Mas naquela época não existia isso, a gente teve que construir até a câmera para fazer a captação, né? A câmera, o time de pesquisa e desenvolvimento da Globo construiu essa câmera, colocou lá dentro e a gente teve que fazer a construção de um player que fosse capaz de funcionar 360 e integrado ao acelerômetro do dispositivo, né? Porque você colocava o celular ou um dispositivo que era capaz de fazer isso, que tinha acelerômetro, para você poder olhar para um lado, olhar para o outro e não perder o conteúdo. Só que essa tecnologia evoluiu muito, né? Passos largos nesses últimos anos. E a última empreitada que a gente fez no Globoplay agora, a gente criou uma visão conceitual, né? Como é que seria o Globoplay funcionando integrado ao Vision Pro da Apple, né? A gente construiu essa experiência imersiva dentro de uma versão da app do Globoplay dedicada ao Vision Pro e funcionando com todos os gestos e etc. Mais numa visão ali acadêmica de testar a tecnologia, de ter contato com esse ambiente de desenvolvimento imersivo, do que algo que a gente pretende colocar em produção. Mais uma visão de inovação mesmo, porque o Vision Pro ele não vende no Brasil, né? Então a gente importou um dos Estados Unidos para poder fazer esse experimento. Mas a gente tem testado essas fronteiras, né? O vídeo 360 foi uma aposta do passado. Hoje eu não vejo como um grande chamariz de audiência, porque ele é um pouco incômodo, né? E algumas pessoas têm vertigem. Eu fico com dor de cabeça quando eu uso um óculos 360, né? E fora isso, a gente fez vários experimentos e várias evoluções. E a gente usa muito o BBB para isso, porque é um programa que tem muita novidade, né? A gente modifica e evolui esse programa todo ano. Então, não sei se você lembra, uns 2 anos atrás, a gente fez uma prova no BBB no metaverso, né? Que as pessoas usavam um óculos. Esse óculos que a gente usou foi o da Meta, para esse experimento. E a gente construiu um cenário físico, mas que esse cenário, quando você colocava o óculos, ele virava um cenário de realidade aumentada. E aí era engraçado, cara, porque realmente a gente colocou ventilador, colocou uns pisos instáveis para simular as condições quando a pessoa ia andando no ambiente virtual e você chegava num certo lugar ali do cenário que era como se você estivesse na beira de um prédio. E aí tinha um ventilador simulando vento e tal, e você olhava para baixo, dava uma mega sensação de que você estava na beira de um prédio, só que você estava num degrau de 20 centímetros. 20 centímetros embaixo era o chão, mas você ficava morrendo de medo. Então a gente está sempre testando, a gente está sempre tentando encontrar aplicações para essas tecnologias. Acho que é uma área que nos interessa muito e que a gente está sempre buscando inovações, né? Igor, pensando no storytelling, porque muito do que você falou
tem a ver com storytelling, que usar a tecnologia para... Vocês pensam nessa estrutura, porque não é só a ferramenta, não é criar todo o universo. Sim, sim. A gente fez um outro experimento em realidade aumentada numa das novelas, que a gente colocou uma loja virtual. Mas não essa loja virtual que você entra e tem um monte de quadradinho com o nome do produto. Era como se você estivesse entrando numa loja física. Eu não lembro agora qual foi o patrocinador que a gente teve nesse produto, mas a gente colocou o usuário internamente em pé dentro de uma loja física. Ele podia, acho que foi a Pandora, lembrei. Era uma loja meio rosinha, assim, bem bonita, foi a Pandora. E a gente fez um caminho dentro da loja para o usuário conhecer o produto, girar o produto, e isso estava integrado ao storytelling da novela. Acho que foi um produto bem interessante também que a gente lançou. A gente sempre pensa, Fernando, em formas de incorporar essas novas tecnologias dentro da construção dos nossos conteúdos e como a gente consegue entregar uma experiência para o consumidor que seja uma experiência que engaja, né? Que não adianta nada a gente fazer um negócio e as pessoas não vão assistir, não vão curtir, né? Então, a gente está sempre buscando essas evoluções e buscando a melhor forma de integrar isso na experiência de consumo. Mas falando da experiência de consumo, uma coisa que me parece muito interessante do que vocês fazem é que, primeiro, você quebra a quarta parede, ou seja, você entra na novela e você pode participar, ou seja, a ficção na realidade se torna realidade na realidade aumentada. Podemos ir para outros patamares a partir disso, porque, ou seja, o sujeito deixa de ser passivo nesses momentos, né? Ele passa a ser um sujeito ativo que participa da experiência. Olha, a gente ainda não tem nenhuma experiência que a gente implementou onde o usuário tem um papel mais ativo, mas é algo que a gente vai buscar com certeza, né? Eu acho que tem várias tecnologias habilitadoras agora surgindo, né? Quando a gente olha para a Generative AI, agentes de inteligência artificial, que podem ajudar a gente a construir essas narrativas paralelas, né? E dar um certo protagonismo ali para o consumidor também. Mas até o último experimento que a gente fez, a gente não chegou a aplicar nada nessa direção. Mas poderia ser aplicado a partir do momento que você cria, por exemplo, estou pensando na experiência que você falou do BBB. Essa experiência poderia ser um avatar de alguém que vem de fora, não sei. Como professor, estou elucubrando e pensando a estrutura. Poderia. A gente tem vários jogos, né, massivos, aí, MMORPGs, né, online, e a gente poderia implementar uma experiência nessa direção, sim, nos nossos conteúdos. A gente tem interesse em explorar isso. Vamos construir. A última coisa que eu te pergunto é o seguinte. No streaming aparecem já muitas séries e conteúdos que se consideram interativos, tá? Eu considero a interatividade um passo à frente, porque eu sinto que tem interação, porque ele já tem o que eu falo é que você pode clicar e descobrir sua própria aventura e demais. Vocês acham que em algum momento a interatividade, o sujeito que está do outro lado, de alguma forma vai poder participar da experiência imersiva, por exemplo, no Globoplay? Olha, isso é um desafio, né? O maior desafio quando você... Existem formas diferentes de você consumir conteúdo. Sim. Né? Então, a gente tem duas grandes formas hoje em dia que são as que dominam o consumo do conteúdo, né? Quando a gente olha para como o consumidor senta para consumir aquele conteúdo. A primeira forma é o conteúdo que está na sua mão, no mobile, né? Num tablet ou num celular. Essa é uma forma que é mais fácil você conseguir implementar uma interatividade, o usuário está com o device na mão, o usuário clica, ele consegue colocar o vídeo em picture e fazer outras coisas enquanto isso está acontecendo. Ele consegue responder coisas ao longo que a trama acontece. Quando a gente vai para a segunda forma de consumo, que é a forma que a gente chama de layback, quando você senta no sofá, né, fica confortável e começa a fazer fotossíntese, né, que a gente brinca, né? O usuário senta e faz fotossíntese, ele fica lá assistindo ali o conteúdo o que quer que esteja passando. A gente tem uma barreira muito grande, que é a barreira de interatividade, né? O controle remoto, apesar dele ter evoluído daquela tranqueira com 160 botões para hoje em dia ser basicamente um D-pad com 3 ou 4 botões,
melhorou muito, mas ainda continua sendo um device de difícil interatividade, né? Então o usuário tem que pegar o controle e tal. Então acho que essa barreira precisa ser rompida para a gente conseguir produzir experiências imersivas reais num ambiente de consumo layback, né? De sofá da sala. E aí é onde está a grande maioria do consumo de vídeo hoje, né? Igor, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado, Fernando. Obrigado pela entrevista, foi ótimo. Igor Macaúbas, Globoplay, coordenador do GT de OTT da SET. Sempre uma palestra. Vamos ver como funciona o futuro, como segue, como vamos trabalhar essa questão da interatividade na televisão. Vamos agora colocar um BT e vamos entrar em direto. Vamos lá. Obrigado.